E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. Bom, galera, estávamos nós aí do nosso final de semana, né, aproveitando nosso sábado e domingo, mesmo de quarentena em casa, e aí a gente achando que ia continuar ouvindo essa discussão do que é melhor, se é Naruto ou Dragon Ball, o pessoal comentando aí as revelações bombásticas que aconteceu no último capítulo de One Piece, quando de repente, bum! Veio uma notícia que abalou e começou a falar mais alto do que todas essas outras. O roteirista de Act Age, um mangá de grande sucesso na Shonen Jump, muito promissor, sendo visto até como um dos possíveis novos pilares da revista, acabou se metendo em uma polêmica envolvendo abuso contra uma menor de idade. Gente, a coisa foi feia. E aí, se você quer saber tudo a respeito desse assunto, eu reuni todas as informações do caso nesse vídeo, e aí a gente vai falar dele depois da vinheta. Bom, eu sei que é um vídeo um pouco chato de pedir isso, mas quero que você deixe aí o seu like no vídeo, porque aí ajuda a repercutir para mais outras pessoas, e aí mais gente, né, que não tá por dentro desse assunto acaba conhecendo. Eu acho importante as pessoas saberem a respeito do que tá acontecendo. E se não for inscrito no canal, se inscreva, né? A gente aqui lança diversos vídeos, sempre que sair esses vídeos um pouco aí de umas polemiquinhas, a gente também faz vídeos sobre. Nesse sábado, dia 8 de agosto, o roteirista, né, de Act Age, o Tatsuya Matsuki, ele acabou sendo preso. Na hora em que ele foi preso, apenas como uma suspeita, né, de ter abusado de uma menina menor de idade, o Tatsuya, ele confessou mesmo que ele tentou abusar da menina, e aí ele foi preso e está na prisão desde então lá no Japão. O que aconteceu? Você fica perguntando, tá, que eu só ouvi falar, mano, que ele foi preso lá, que é abusando, mas o que aconteceu de fato? Primeiro, pra gente se situar, mano, o Tatsuya Matsuki, ele é um homem de 29 anos, já tá entrando aí na casa dos 30. E aí ele foi filmado tentando ter um contato impróprio com uma menina menor de idade. Não foi revelado a idade certa dessa menina, mas foi dito que ela tem de 12 a 15 anos. Ou seja, realmente menor de idade, tem praticamente menos da metade da idade dele. E ainda assim, para piorar, há relatos de que ele mantinha também esse mesmo tipo de contato com uma outra menina menor de idade, nessa mesma faixa de idade, de 12 a 15 anos. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo visto, né, tentando tocar aí indevidamente nessa menina, e por medo ele acabou fugindo de bicicleta. Só que o lugar, ele tinha muitas câmeras de segurança, e isso é uma coisa que a gente até vê em mangás mais atuais, que nas ruas do Japão eles têm bastante câmera. Até no próprio Death Note lá, no Justice or Evil, foi um dos motivos, né, do Minoru ter... É meio isso não é pra esse vídeo. O que importa é que o Japão, ele tem muitas câmeras nas ruas, nos estabelecimentos. E aí, além dessas câmeras pegarem o ato dele, também pegaram ele tentando fugir, né, depois dele ter sido ali visto. Para piorar a situação dele, depois dele ter sido capturado, depois deles terem colhido o relato da vítima, foi dito que ele já fazia isso outras vezes com ela. E aí, gente, fim de semana, a Shonen Jump, a Shueisha, não funciona. E aí na nossa cabeça só ficou, o que vai acontecer com Act Age? Afinal, ele é apenas o roteirista. A gente tem também, né, a desenhista, que é a Shiro Sasaki, né? E ela é mulher também, né? Como que ficaria aí essa situação? Foi quando, segunda-feira, né, dia 10 de agosto, a Shueisha e a Shonen Jump, elas se pronunciaram. E aí eu vou ler para vocês aqui qual que foi o pronunciamento da Shonen Jump a respeito dessa situação e o que vai acontecer com Act Age. Shonen Jump disse assim, postou assim: após discutir com a Shiro Sasaki, a desenhista de Act Age, chegamos à conclusão que é impossível continuar com a publicação do mangá. O capítulo publicado na próxima edição da Shonen Jump será o último.
né? Que aí essa edição é a edição que corresponde ao número 31 e 32 de 2020. Ou seja, o mangá ele foi cancelado, ele não vai ter um final, ele simplesmente vai ser daqueles mangás que acabam do nada. A Shonen Jump, ela também pediu desculpas para os fãs da revista e aos fãs da obra, né, pelo ocorrido com o Tatsuya, e ela disse que eles vão continuar apoiando a desenhista de Act Age. Eu acredito que eles vão continuar mantendo o contrato dela, como se ela estivesse ainda desenhando, e tentar encontrar aí uma nova obra, né, um novo roteirista, para que ela desenhe a obra e volte aí a estrear na revista, né? Afinal, não foi a culpa dela que a série acabou sendo cancelada assim repentinamente. A Usazaki, ela também acabou retirando de todas as redes sociais dela qualquer material de Act Age, e ela tirou até das referências dela coisas de Act Age. Então é tipo como se essa obra nunca tivesse existido, como se ela não tivesse tido nenhum contato com o Act Age. E uma coisa assim que eu até achei fofinho foi que os fãs da obra deram um maior apoio a ela. Então não julgaram nem nada e ficaram mandando um monte de mensagem fofinha assim pra ela, né? Deve ser difícil você ter um mangá, você realizar o seu sonho de ter um mangá sendo publicado e ele acabar sendo cancelado assim de uma hora pra outra. Para vocês terem uma ideia do impacto que o Act Age ele causava ali no Japão, na Shonen Jump, ele estava prestes a ganhar um anime, ele era um dos mais cotados para estrear um anime, e ele estava vendendo muito bem. Tanto que ele estava com 12 volumes e já estava previsto para sair um novo encadernado. E aí que vocês me perguntam, o que vai acontecer? Vai ter novo encadernado? Gente, provavelmente não. O que provavelmente vai acontecer? A Shonen Jump não vai compilar os capítulos que estão sem volume em um encadernado. Acredito que isso para eles vai ser perca de tempo. E pode ser muito provável que a Shonen Jump recolha todos os mangás de Act Age que ainda estão à venda. E para vocês verem que japonês é um povo desesperado, durante o fim de semana, Act Age teve um índice de vendas muito alto. Ou seja, as pessoas justamente com esse receio do mangá ser recolhido, estavam comprando. Então a gente teve aí um aumento nas vendas de Act Age durante o final de semana. E não só de um volume, de todos os volumes da série, né? Às vezes uma coisa, ou tem que ganhar anime, ou tem que criar uma polêmica para aumentar as vendas, né? Bom, gente, é isso que aconteceu devido à polêmica do autor, porque ele se meteu aí com uma menor de idade, tentando, né, abusar dela. O mangá acabou sendo cancelado. E aí eu vou dar aqui a minha opinião a respeito desse assunto. Eu sempre tento separar autor de obra, porque às vezes a gente tem uns autores tão idiotas, mas que eles fazem umas obras tão boas, umas obras tão tocantes. Só que nesse caso não tem o que a gente fazer. Foi uma coisa assim, uma atitude mais idiota ainda. Às vezes a gente tem alguns autores que falam ou escrevem algumas baboseiras que você olha e você fala, mano, para que isso aqui tá feio. Mas eu acho que no caso dele foi muito diferente, porque ele já tava indo para um lado muito ruim, ele tava indo para um lado muito antiético. Gente, como que ele vai abusar de uma pessoa, uma criança, né? Eu falo, uma menina tem, não importa se ela tem 12, 13, 14 ou 15 anos ou o que for, ainda é uma criança, não sabe o que tá fazendo. E aí eu fico imaginando o desespero que essas meninas devem ter sentido, porque a gente sabe que o Japão é um país extremamente machista. Então as mulheres, as meninas, elas muitas vezes se sentem inferiores aos homens. Principalmente as crianças com os adultos, né? Que elas veem que elas têm que ter respeito. Então eu fico imaginando o desespero dessas meninas, o que elas devem ter sentido, né? Na verdade eu não quero nem imaginar e não desejo pra ninguém isso. Eu espero que o Estado ali, que o país dê um apoio para essas meninas e para os familiares delas, porque deve ser muito, muito difícil passar por isso. E eu acho assim que a escolha da Shonen Jump de cancelar o mangá e enfim, não vamos trocar, o pessoal fala, vamos trocar de roteirista, põe uma outra pessoa. Ainda não, gente, não tem porque
querendo ou não, a obra teve o toque dele, do Tatsuya. Ele que começou. Não tem como a gente simplesmente, vamos esquecer tudo isso, colocar uma nova pessoa e seguir em frente. Eu acho até que essa decisão da Shonen Jump, né, foi uma escolha certa de, pelo menos dessa vez, não pensar no dinheiro e pensar no que é ético, no que é certo. Só que, por outro lado, nós estamos falando do Japão. Infelizmente, gente, o Japão, falando português bem claro, eles cagam pra isso. O caso pode agora dar uma repercussão alta. A Shonen Jump pode ter se pronunciado para justamente pensar na situação no momento. Mas eles cagam. O que pode acontecer é esse Tatsuya, ele ficar preso um tempo, ou ele pagar uma fiança e ser solto, continuar a vida dele. Nós já tivemos casos anteriores na Shonen Jump de autores que também tiveram esse tipo de situação. A gente tem lá o do Mitsutoshi Shimabukuro, que é o autor de Toriko. Em 2003, 2004, ele pagou para uma menor de idade ter relações sexuais com ele. E isso foi durante a publicação dele de uma série de comédia que ele tinha na revista. Aconteceu a mesma coisa, a série dele foi cancelada assim repentinamente e ele foi preso, depois ele pagou a fiança lá, ele foi solto, voltou para Shonen Jump e publicou Toriko. E aí Toriko a gente viu que durante o período que pelo menos ficou ali boa parte do tempo foi um grande sucesso. Os japoneses se esqueceram. A gente teve um caso mais recente do autor de Samurai X, que foi pego com conteúdo pornográfico de crianças no computador dele. É a mesma coisa, o cara só pagou uma fiança e tá aí de novo publicando o seu mangá. Então, com o Tatsuya, vai ser a mesma coisa. Vai passar um tempo, ele vai ser solto, pode ser que ele volte. Se não for pra Shonen Jump, se ele realmente não desistir dos mangás, vai ser para algum outro lugar. Infelizmente, o Japão, eles não veem essa questão do assédio como uma coisa mais séria do que deveria. Pelo menos atitudes imediatas foram tiradas. E assim, se você queria que ArctAge viesse para o Brasil, lo siento Hari, pero se queres um ArctAge de Brujos e Magos Famosos, terá que buscar importados aí e uma obra que não vai ter final. Inclusive, países em que publicam ActAge, como por exemplo a França, está vendo o que vai fazer, mas vai acontecer a mesma coisa. Provavelmente contratos vão ser cancelados e a obra ela não vai ter o seu final. Bom, gente, é um assunto bastante polêmico, mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês em relação ao que aconteceu. E aí a gente vai debatendo. Lembrando que vamos respeitar aí uns aos outros sem agressividade. Acho que cada um pode e deve expor o seu ponto de vista, mas lembrando que também, né, cada um aí tem o seu direito de pensar o que quer. Eu acho muito errada a atitude do autor e ninguém vai me fazer tirar isso da cabeça e não quero mais saber de ActAge na minha vida. Se dane ActAge. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou!